Olá, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron o Educador. E esse daqui é um podcast sobre análise histórica. Espero que gostem. Olá! Hoje vamos mergulhar fundo numa questão central e francamente assustadora. Como a ideologia nazista, especialmente com figuras como Goebbels na propaganda, tinha um plano não só para governar, mas para refazer a sociedade alemã por dentro. Exatamente. E o ponto-chave é que o nacionalsocialismo não se via só como um partido, né? Era muito mais. Mais que política, então? Bem mais. E se apresentava como uma perspectiva geral, total e todo abrangente sobre todas as questões públicas. Uma visão de mundo mesmo, completa. Uma visão de mundo que eles queriam que estivesse em todo lugar. Aquela citação famosa do Goebbels, que a ideologia deveria se tornar o ar que respiramos. Isso mostra bem essa busca por algo quase inconsciente, né? Sim. O objetivo final era esse. Que a doutrina permeasse tudo, cada aspecto da vida, cada pensamento, até que as pessoas adotassem aquilo como seu próprio conjunto de atitudes. Não era só obedecer, era para acreditar de verdade. Isso, acreditar e viver aquilo no dia a dia. E é interessante como as fontes mostram que o foco da propaganda não era só o apoio formal, tipo se filiar ao partido. O alvo era mesmo conquistar o coração das pessoas. Essa conquista do coração, como você disse, passava por um projeto central. Criar uma sociedade racialmente pura e ideologicamente uniforme, o mais homogênea possível. O que significava, na prática, atacar a diversidade, né? A diversidade que existe em qualquer lugar. Exato. Com que essa homogeneidade total foi mais um mito. Uma meta que, nunca se realizou completamente, apesar de toda a brutalidade, certo? E aí entra um ponto que choca bastante no material: o uso da violência. Não só para reprimir, mas como propaganda mesmo. Sim, isso é crucial. Os nazistas, de forma consciente, transformaram a violência num meio de espalhar suas ideias, seus valores. Foi uma inovação terrível deles. E como isso acontecia, no concreto? As marchas da SA, as tropas de assalto, sabe? Aquelas marchas intimidadoras. E os ataques violentos contra opositores, comunistas, judeus. Eram espetáculos. Exatamente. Eram usados como espetáculos de força, deliberadamente. Atos de propaganda política para espalhar o medo e, ao mesmo tempo, para normalizar, até glorificar a violência como um método legítimo. Mas essa mistura de propaganda e violência, ela convencia todo mundo? As análises baseadas em historiadores como Richard Evans sugerem que não era bem assim, né? Não mesmo. A eficácia variava muito. A propaganda anticomunista, por exemplo, tinha muita força com a classe média conservadora. Já encontrava bem mais resistência em trabalhadores com tradição socialista ou em comunidades católicas, por exemplo. E onde a conversa não funcionava? Aí a repressão aumentava, principalmente quando o descontentamento crescia, né? Especialmente durante a guerra, com as dificuldades aumentando. A violência do Estado ficava ainda mais explícita e brutal. Como é que a gente separa a adesão real do medo? Tanta gente participava de eventos, se filiava à frente do trabalho, a juventude hitlerista. Era convicção? Era oportunismo ou era só medo das consequências? Essa é a pergunta de milhões, né? É muito difícil separar. O regime controlava a mídia com mão de ferro. Rádio, jornais, cinema, tudo virou ferramenta de propaganda. Mas tinha brecha. Tinha, que esse controle não era absoluto. Milhões de pessoas corriam risco de ouvir rádios estrangeiras, como a BBC. E o próprio Goebbels sabia dos limites da propaganda muito direta, escancarada. Por isso ele investia tanto na propaganda indireta. Tipo, nos filmes de entretenimento? Isso, filmes que pareciam só entretenimento, mas que eram usados para sutilmente injetar os valores nazistas. O exemplo citado do filme Schlagean,
que defendia a eutanásia. Que, na verdade, era o assassinato de pessoas com deficiência. Exato. É um caso claro dessa tentativa de moldar a opinião pública sobre temas delicados sem parecer doutrinação óbvia. Outra coisa que chama a atenção é como eles mexeram com a própria linguagem. Palavras como luta, batalha, sacrifício, isso virou o padrão do discurso. Sim, e a linguagem forma o pensamento, né? O Klemperer já mostrava isso muito bem. Ao tornar esse vocabulário de guerra e confronto algo normal, cotidiano, eles buscavam naturalizar a agressão, a visão de mundo deles, que era sempre de amigo versus inimigo. Era mais uma camada nessa estratégia de reprogramar a mente das pessoas. Fica muito claro, então, essa dimensão totalitária do projeto que as fontes descrevem. Um esforço sem trégua pelo controle ideológico, essa busca pela homogeneidade forçada, mesmo que impossível de atingir plenamente, e o uso combinado da persuasão e da força bruta, do medo. E a reflexão final que esses materiais provocam é justamente sobre essa complexidade toda de avaliar como as pessoas agem sob regimes assim. É muito tênue a linha entre se conformar por medo e realmente acreditar, quando não há liberdade e o medo está em toda parte. Isso desafia a gente a pensar criticamente sobre como olhamos para o passado e como as narrativas são construídas, né? Especialmente quando a informação foi tão manipulada. Uma exploração densa, mas muito necessária. Agradecemos a companhia nesta análise.